Boa tarde, Helena, e ao pessoal que nos acompanha em casa pelo NTSul. Estou aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. A gente vai falar, então, sobre essa situação de desabastecimento de vacinas contra a Covid-19 para esse público específico, que são crianças com menos de 12 anos. Os detalhes eu obtenho aqui com a Senira, que é da Vigilância Epidemiológica da 8ª. O que está acontecendo, que previsão se tem, né, Senira, para trazer para os pais que estão aguardando aí para manter seus filhos com o calendário vacinal em dia, imunizados contra a Covid. Não tem muita clareza sobre o que aconteceu, como o Ministério se manifesta com relação a esse desabastecimento e com previsões aí, se existe, de reabastecer os municípios do estado do Rio Grande do Sul e do país, de uma maneira geral, com esse imunizante. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho importante a gente começar explicando que, de maio para cá, a estratégia do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid ela foi atualizada. Ele inseriu um novo imunobiológico que protege contra a última variante que circula, a XBB 1.5. Essa vacina ela é igual para adultos e crianças. E de maio para cá, apenas público-alvos específicos têm direito a essa vacinação. O laboratório produtor e fornecedor do Ministério da Saúde, ele tem duas apresentações desta mesma vacina. Em seringas já preenchidas, com a dose fixa para maiores de 12 anos, e um frasco multidoses que permite que o vacinador aspire a dose compatível com os menores de 12 anos. O desabastecimento do Ministério da Saúde, informado de julho deste ano para cá, é referente especificamente ao frasco multidoses, que contempla os menores de 12 anos. Adultos do público-alvo para essa vacina têm a possibilidade de manter o seu esquema em dia, pois a seringa, a apresentação seringa pré-preenchida, continua sendo fornecida. Sobre prazos de reabastecimento, nós não temos datas estipuladas pelo Ministério. Nós temos a informação que o Ministério, sim, corre atrás para mitigar esse período de desabastecimento para menores de 12 anos e, assim que possível, reestabelecer o fluxo logístico para que esta vacina chegue nas salas de vacina de todo o país. Senira, é importante a gente destacar aqui que essa nota do Ministério da Saúde também não fala sobre os motivos desse desabastecimento, né? Logo, existe aí um fato meio nebuloso, não há uma clareza se é uma questão logística, de produção ou com relação à compra dessas vacinas. Portanto, fica também em suspenso o argumento sobre quando há o retorno dessa possibilidade de abastecimento para todo o país. A nota ela é bem sucinta. Ela só nos informa sobre o desabastecimento, mas o que a gente acredita é que, como a gente tem um único laboratório, por enquanto produtor e com registro na Anvisa no país, possivelmente esse desabastecimento se deva, talvez, à possibilidade de produção do laboratório conforme a demanda e quantitativo necessária para atingir todo o público-alvo dessa nova etapa de vacinação. E esses cálculos foram feitos pelo Ministério da Saúde, fez uma projeção para esse período, né, de um prazo específico. Talvez a procura tenha sido maior no primeiro momento. O que se estima? Essa é uma das possibilidades. O cálculo foi baseado em público-alvo, né, na quantidade de pessoas que teriam direito a essa vacina de maio para cá, quando há mudança da estratégia. É possível que no começo tenha havido uma procura maior. A gente não sabe realmente quais foram os motivos do desabastecimento. A nossa expectativa é que essa situação possa ser regularizada o quanto antes, porque ainda há muitos pais, principalmente, com interesse em iniciar o esquema ou completar o esquema daqueles que já começaram. Até porque antes eram 2 doses, mas algumas crianças de determinado público, e isso a gente pode esclarecer contigo, têm direito a esse reforço, né, com a dose única. Esclarecendo que de janeiro para cá, a vacina da Covid ela passa a ser calendário de rotina para menores de 5 anos. Então, de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, essa vacina faz parte da rotina dos pequenos. Anteriormente, o esquema inicial da vacina
para os pequenos eram 3 doses. Algumas crianças iniciaram esse esquema e completaram, algumas iniciaram e não concluíram as 3 doses. Neste momento, com a XBB 1.5, o Ministério oportuniza que quem iniciou o esquema e não completou, faça um reforço com a XBB, e quem ainda não iniciou, inicie no esquema com a XBB 1.5, que são 2 doses para menores de 5 anos, intervalo de 4 semanas entre as doses. Isso quando regularizarmos a situação, né? Senira, dica para o pessoal que está em casa, pais e a comunidade em geral, sobre como proceder nessa situação. O que a gente faz, sabendo que não tem abastecimento de vacina, que não tem uma previsão, como é que a gente fica, se organiza a partir dessa informação oficial do Ministério? A gente parte do pressuposto que essa é uma situação temporária e transitória. Então, a gente incentiva que esse interesse em vacinar permaneça, até porque o vírus do SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, continua circulando. Então, mediante esse interesse que a gente estimula que continue, a gente diz para os pais, permaneçam alertas, principalmente a meios de comunicações oficiais do próprio Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, ou meios de comunicações confiáveis como a NTSul. A gente imagina que esses serão os primeiros canais a noticiarem a reposição e a retomada do fluxo de fornecimento da Covid, da vacina XBB para menores de 12. Tá certo, então. Agradeço a Senira pelas informações. Como ela mesma destacou, então, tão logo tenhamos alguma atualização sobre a reposição desses imunizantes no país, a gente traz aqui a informação pelo NTSul. Volto contigo, Lena.